Olá, boa noite a todos os estudantes. Estamos aqui na aula de hoje para tirar uma dúvida do colega Yang quanto à elaboração de gráficos com relação aos dados do trabalho. Né? Vamos por aqui só um texto como título. Elaboração, elaboração, criação de gráficos. Normalmente a criação de gráfico do trabalho é referente ou faz referência aos dados que vocês recolheram. Vocês têm um pacto de trabalho que tem que fazer um questionário para ter alguns dados. Desse questionário vocês vão retirar ou vão criar ou fazer em uma espécie de inquérito, saber quantos trabalhadores vocês consultaram ou entrevistaram. Dessa consulta que vocês farão, onde vão tirar os dados para fazer os gráficos, né? Do tipo, um exemplo, né? Vou estar aqui, inserir opção gráfico. E aqui vamos escolher o tipo de gráfico que nós queremos. Pode ser de linhas, circular. Isso depende de vocês, tipo de barra, depende de vocês, tudo cabe à vossa escolha e o tipo de gráfico que vocês querem aplicar. Yeah? Nós vamos escolher circular para ser de uma forma melhor. Yeah? Assim, clicamos, ele vai abrir aqui uma caixa junto com isso aqui, com uma caixa ou com uma tabela, uma espécie de documento do Excel. Yeah? Temos aqui lado A, lado B. O mesmo vamos ter aqui por baixo, né? Os trimestres de 1 a 4, para poder entender como é que funciona, né? Do tipo, exemplo, temos as vendas A e B, e aqui temos trimestre que mais se vender, né? Nesse caso, primeiro, segundo até o quarto, né? Só dizer que primeiro trimestre vendemos 8,2% do produto, né? Vamos para aqui o valor 8. Se nós por acaso quisermos alterar essa tabela, basta selecionarmos aqui e pôr outro valor qualquer, tipo exemplo 12,9, né? Quando nós apertamos o Enter, ele vai, vamos ver que a tabela ou o gráfico alterou. Do tipo aqui, quarto trimestre, onde tem 2, podemos pôr 5,6. Vamos ver que os dados aqui na tabela vão alterar de acordo aos dados que nós vamos pôr nessa tabela, nessa lista de Excel, POC 23. Vamos ver que os passos vão ter ou tendem a aumentar quando inserimos dados ou números maiores. Tá, né? Agora, aqui, como é que fizemos a legenda disso, né? Aqui temos trimestre 1, 2, 3, 4. Aqui no trimestre, né, imaginemos, nós vamos numa clínica fazer pesquisa, né? Do tipo, quantas consultas fazem por dia, né? Quantas consultas fazem por dia? Vamos fazer um inquérito sobre isso. Tipo, vamos dizer, para total são 100 consultas por dia, né? Um total de 100 consultas. Então, se for de 100, então os dados que tiverem aqui em números tem que corresponder a 100 elementos. Yeah? Exemplo, da qual, vamos pôr aqui exemplo, mulheres, né, que tem a idade de 10 até de 10 a 20, exemplo, né? Aqui onde tem 50, vamos pôr mulheres
né? Mulheres, aqui vamos editar, de 20 ou de 21 a 40 anos, ou melhor, 60, né? Já os avós. E aqui homens de quanto? Homens de 10 a 20 também. E aqui o mesmo. Aqui em vez de 20 eu vou pôr também 60. Aqui de 21 a 60, né? O tipo, esse total aqui são as pessoas que frequentam ou fazem análise no hospital, yeah? Esse gráfico aqui, por exemplo, seria, em vez de vendas, vamos por consultas no hospital, yeah? Vamos aqui editar consulta no hospital, isso em relação à idade, yeah? Idade barra gênero. Então, estamos aqui a fazer um gráfico tá aqui, consulta de idade barra gênero. Estamos aqui, vamos dizer que dos 100 pacientes diários que temos idades compreensas de mulheres de 10 a 20 anos correspondem a 12%, a 12,9% dos funcionários ou dos pacientes do hospital, né? De mulheres de 21 a 60 corresponde a 13%. Os homens de 10 a 20 anos correspondem a 23%, e homens também de 21 a 60 correspondem também a 23%. Isso é só um exemplo, já? Sabemos que na realidade não é assim. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer. Lembrando, cada gráfico corresponde a uma pergunta, já? Não podem juntar tudo, cada gráfico é uma pergunta. Então, se você vai fazer um gráfico com 5 perguntas, então a coisa que vai ter que fazer, se tiver fazer um trabalho ou enquete de 5 perguntas, então tem que fazer um gráfico de 5, ou um trabalho com 5 gráficos ou mais, depende de você, tá, né? Normalmente depois tem aquela análise, quanto teve resultados, quantos dos 100 que você investigou, quantos bate paludismo, quanto bate o infecção, tá vendo? Então tem que fazer gráfico consoante as respostas que você tiver. Não pode fazer um gráfico para fazer tipo duas cenas, tá vendo? Fica meio confuso depois de entender. Então o normal é que se faça um gráfico para cada questão, que vai ficar um pouco mais organizado e fácil de entender. Tipo, aqui conforme está um gráfico simples que você pode fazer sempre, tá vendo? Depois, quando a cabeça fechar a tabela aqui, né? Já bombaste tudo, fecha e tem aqui o gráfico, tá, né? Total gráfico de consultas em relação à idade e gênero, certo? Lembrando que nós não metemos as crianças, temos só de 10 a 20. Caso quiser editar, só clicar aqui, acho que aqui assim, né? Editar, blá blá blá, tá, né? Aqui pode escolher os tipos de gráficos, os estilos nesse caso, né? Com os estilos capazes de já não passa a ser bem mais simples. Então fica assim, consultem já aqui os valores todos, e aqui da lateral o intervalo de idade, já? Então a aula de hoje seria essa, ou melhor, é essa, sim, né? Lembrando que você pode sempre alterar o teu gráfico, já? Você pode sempre alterar o teu gráfico, do tipo do esquema do gráfico, pode alterar, não precisa ser esse sempre. Temos aqui até tipo de gráfico, se clicar, se não quiser esse, põe o outro, ou esse, tá, né? Ou então esse, ou
simplesmente esse, fica um pouco mais simples. Ou então esse de coluna, a ver, é bem mais simples. Ou esse de linhas. Então, né? Então, vocês vão aí mudar as coisas que tal, fazer tudo que tem que fazer. Yeah? Lembrando, o gráfico depende de vocês. Cada gráfico é correspondente a alguma cena, yeah? Do tipo, temos aqui gráfico com 2 linhas, né? E isso é para caso você representar tipo uma diferença tipo de 2 trimestres, tá vendo? Uma das linhas responde a um trimestre. Então vocês farão um gráfico diferenciado, né? Esse gráfico simples que nós fizemos já. Mas para o vosso caso podem simplesmente usar esse tipo que dá jeito. Não é o gráfico tipo o melhor do mundo, mas para o vosso trabalho esses gráficos são aceitos, já? Então ficamos por aqui e espero nos encontrar numa próxima questão que alguém remeter ao grupo e vamos dar aqui a solução, já? Fiquem bem.